Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar, com Marcos Vica. Fala aí, galera, começando aqui mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música. E hoje recebendo um querido amigo que fazia muito tempo que não nos víamos pessoalmente, e hoje ele tá aqui. Foi líder, vocalista de uma banda de grande sucesso e repercussão no Brasil na década passada. E... não, nessa década ainda, final da década passada, nessa década, enfim, acho tá aqui. Década passada, tô ficando velho, bicho. Não, estamos, mas nós somos jovens ainda. Tá aqui o Pelanza. Salve, Vica, galera da Mix. Pô, pra mim é um prazer enorme visitar essa rádio, conversar com vocês. Desde lá de baixo, quando eu apertei o 22, pedi pro moço apertar o 22, já passa um filme na cabeça, né? Tanta história que a gente tem aqui com a rádio. Pra mim é um prazer. E como você bem disse, década passada, hein, bicho? O tempo final passa. Da década passada, né? Na verdade, acho que foi 2008 pra 9, 10, acho que a gente começou a visitar. Bombando. A gente lançou o nosso disco, né? O nosso primeiro álbum em novembro de 2009. Então a gente começou a visitar bastante aqui a Rádio Mix no começo de 2010. Podemos considerar a década passada, já estamos em 2020, né? Tempo passa, bicho, mas muita história legal. A gente tá falando de 10 anos, né? Sim. 10 anos se passaram desde todo aquele boom, né? Aquela explosão, né? A gente tá falando de um sucesso fora do comum. Foi o Restart, foi uma explosão nacional, repercussão nacional. E de lá pra cá, claro, você amadureceu como artista, como cantor, enfim, muita coisa aconteceu. Você tá em carreira solo agora. Sim. Mas hoje a gente vai falar de um grande sucesso do Restart. Pô, essa música, na verdade, que a gente vai falar hoje, se eu não tocar em algum show na minha vida, acho que eu sou apedrejado e tomatado. Você tem algum problema. É isso aí. Até hoje você tem que tocar ela. Até hoje eu gosto muito, assim, do lance que a gente tem com a história da Restart, né? Porque marcou, assim, como você disse, marcou, acho que uma parte muito bacana da história de uma galera, assim, fora do comum, né? E a galera acho que tava em fase de formação também. A adolescência é um lance que quando pega no sentimental. Verdade, né? Tem razão. Então, muita gente que eu encontro hoje em dia, que já passou dos 20 anos de idade aí também, crescendo, se tornando adulto, fala, pô, tô com a minha filha, hoje em dia a minha filha brinca com os bonecos que eu tinha do Restart e tal. Legal. Então é muito bacana, eu tenho um carinho enorme por essa época e todo mundo que pede, quando pede eu toco e vem uma emoção assim fora do comum, né? Em cada nota, em cada canção é muito bacana relembrar. Incrível, cara, você ter esse carinho pela canção, pelo momento, você lida com essa música há muito tempo. Sim. Né? E gosta dela, gosta de lidar com ela, gosta de curtir ela, os fãs gostam, enfim, relembra, tem toda uma coisa emocional, né? Tem uma memória muito emocional, afetiva, envolvida. Exato. Isso é incrível. E bom, a gente tá falando de Levo Comigo. Exato. Foi o primeiro, foi o grande sucesso da Restart naquele momento. Uma música que projetou Restart pro país. Exatamente. Né? Na verdade, o nosso primeiro single que tocou aqui na rádio e que deu uma bombada no mainstream foi Recomeçar. Começamos Mas eu acho que começamos aqui por ela. Inclusive, pô, agradeço você, Marcelão, todo mundo. Fizemos um plano muito bacana aqui na Mix, que a gente se afiliou assim e se alinhou com a rádio, muito legal. Eu lembro que a gente tava aqui toda semana, às vezes direto de show, óculos escuros, cheio de olheira, era muito legal. Mas Recomeçar acabou abrindo as portas pra esse grande hit que foi Levo Comigo, né? Eu lembro que Levo Comigo emplacou assim nas paradas de sucesso. Em primeiro lugar, na Crowley, eu lembro quando a gente recebia a Crowley, ela ficou mais de um mês em primeiro lugar. Então, na época, principalmente pra uma banda de pop rock que eu acho que já tava num lance mais forte com outros estilos musicais, uma banda de pop rock emplacar uma música mais de um mês em primeiro lugar com uma música mais tocada do país era algo fora do comum, né? Não, era muito improvável que isso acontecesse. Exatamente, Levo Comigo fez isso e muitas pessoas eu acho que conhecem a Restart por conta dessa canção. Obviamente que a gente teve outras músicas de trabalho, mas essa com certeza é o hino colorido, né, que eles chamam. É verdade. Mas é uma, acima de tudo, lógico, assim, uma banda pop rock atingir esse ponto era muito difícil, ainda é. Sim. Não é uma coisa muito fácil, porque outros tempos, né? Outros tempos e tal, e também não é, a gente não tá falando do segmento ou vamos colocar da categoria musical que é mais popular no Brasil, mas é uma canção de amor, né? Exato. É uma linda canção de amor. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, então. Como é que
Como começou? De onde veio a inspiração? Como é que vocês começaram a desenhar essa música? Cara, eu lembro quando a gente fez o primeiro arranjo dessa música, a gente pensou em algo, assim, sendo bem honesto, a gente curtia muito uma banda que chamava Boys Like Girls. Sim. E o Boys Like Girls também tocou aqui na Mix muito, Two is Better Than One, várias músicas que fizeram sucesso. Mas uma música do primeiro disco deles, que era Thunder, era uma música que impactava muito a gente. E a música também era em Ré maior. Muitas coisas da música, assim, acabaram ficando parecidas. Mas, na verdade, quando a gente compôs Leve Comigo, ela era uma música lo-fi. Então ela era uma versão toda com beat eletrônico, mais pé pra trás. A gente acha que até tem essa música, essa versão aí em algum lugar. Ela foi, a pré dela era assim. Tá. E quando a gente ouviu tal, a gente já tinha o nosso primeiro EP, né? Essa música não fazia parte. Ela entrou no disco assim meio que não aos 45, mas aos 30. Sabe quando o time tá perdendo de 1-0, empatamos, precisamos virar. Aí essa música foi a chavinha. E ela, nessa versão lo-fi, ela não emocionava. Ela tinha basicamente 2 notas. Então, por exemplo, ela era o Ré e o Sol. Eu quis escrever uma canção. Ela era toda lo-fi, assim. Então, a gente falou, cara, essa música tá muito pé pra trás. A gente precisa fazer alguma coisa pra modificar ela. E pensando na versão do Boys Like Girls, né? Era 2 days a winding road that's taking me to places that I didn't want to go. Tinha um lá, ali, um si às vezes de passagem. A gente falou, cara, não copiando, mas vamos ter isso como base. Mas, foi uma inspiração pra vocês mexerem um pouco, trazer ela mais pra um formato de canção. Exato, porque a gente via, a gente como banda e o arranjo que ela tava, a gente falava, cara, isso... Primeiro que no show, a música tem um refrão muito forte, a gente sempre via Leve Comigo como um refrão porrada, assim, aquele que entra e emociona de uma vez. E aí a gente falou, ela não pode ser assim, ela não pode ser tão mastigada pra chegar no refrão e tal, a gente precisa fazer ela... aquele clássico cozinhando, né, pra servir no refrão. E aí a gente começou por um beat, né, que foi aquela batera do comecinho, que é uma batera eletrônica. Na verdade ela é tocada pelo Thomas, e a gente sujou ela num filter, colocamos várias coisas, tiramos o grave e o agudo, deixamos ela só médio e tal. Aquilo deu uma outra cara pra música. A gente falou, pronto, já aceleramos um pouco até no andamento aqui, legal. E aí a gente foi modificando, colocando umas notas de passagem e tal. Tiramos ela, que seria uma balada totalmente introspectiva, né? A música era do jeito que vocês todos conhecem, mas ela era muito lenta. Então era uma coisa que seria muito introspectiva, às vezes pra ouvir até num momento mais sofrido e tal. Pra uma música, enfim, que encaixa em qualquer momento romântico. Uma música um pouco mais pra frente, uma música que até emocionaria mais, e com um verso um pouco mais pra frente também. Acho que isso, no show principalmente, dava enfim... A galera se animava de um outro jeito, né? Porque a galera vinha, batia a palma, do jeito que ela seria, acho que não teria esse lance. E essa música, a letra é uma composição do Pelo e do Koba. Eles faziam a maioria das letras na época do Restart. E, cara, é assim, é uma história muito bacana, porque a gente tinha um refrão, depois os versos foram vindo, assim... o lance de eu quis escrever uma canção foi tipo, cara, fizemos uma canção de amor, agora a gente precisa de um verso pra contar o porquê que a gente fez uma canção dessa. Porque as músicas do Restart, até do primeiro EP e do primeiro disco, elas eram mais enérgicas, né? Se você pegar Recomeçar, pegar Bye Bye, pegar Lembranças, são músicas que na sua grande maioria falam de amor, mas elas têm uma energia muito mais pra cima, né? Bateria e sintetizadores e tal. E essa música não, ela era uma balada, assim, ao pé da letra. Então vamos contar o porquê que a gente fez uma balada. E os versos são... O verso, né, que se repete, ele fala mais ou menos sobre isso. Quis escrever uma canção de amor pra te fazer sentir e tal, e pros fãs também se sentirem parte integrante daquilo. A história é basicamente essa. Quando vocês eles escreveram a letra, sim, né, havia uma figura, alguém, uma inspiração pra isso? Uma musa inspiradora? Tinha, ou era simplesmente tipo uma ideia genérica de alguém?
Cara, eu não posso falar assim tão bem, porque não fui eu, então não sei se eles estavam pensando em alguém no momento. Na maioria das vezes o Koba compunha as melodias, tinha alguma ideia de letra, assim, que era bem marcante, bem coisa do Koba. O Koba era o gêniozinho da banda, né? Uhum. E aí depois matutávamos a gente ali nas letras. Tá. Como essa foi do Pelô, acho que não tem uma musa inspiradora, assim, específica. Na verdade, a gente compunha muito pensando no que os fãs sentiriam quando ouvissem aquela canção. Entendi. Então... Cada um poderia ter, inclusive, a sua própria musa inspiradora. Exato, ou poderia funcionar pra realidade de alguém que tivesse... Eu acho que lembrando um pouco da realidade do Restart, a gente tinha um lance com os fãs que era muito caloroso, né? Muito a paixão deles com a gente, a nossa gratidão também para com eles, era algo muito forte, assim, muito fervoroso. Então as músicas eram sempre meio que genéricas, assim. Acho que nunca elas tinham uma musa inspiradora específica. Como, por exemplo, Menina Estranha, que foi um outro single que a gente lançou aqui. Ela não gosta da minha roupa, vive falando do meu cabelo e tal. Ela faz faculdade, eu tô aprendendo a dirigir. Todo mundo fala, mas pra quem foi feita essa música? Na verdade, a gente não tem uma pessoa em específico. Essa música era uma história da gente com várias garotas, entendeu? Ou, enfim, da gente, da nossa realidade. Enquanto a gente tava ali, aprendendo a dirigir, com 17, 18 anos, lutando pra fazer sucesso aí e tal, os meninos que faziam faculdade falavam, pô, esse cara aí, a vida desse cara é completamente diferente. Então era algo que a gente fazia pra todo mundo se sentir parte. Acho que não tinha uma pessoa em específico. Você lembra quanto tempo levou o processo de criação da música, desde que vocês começaram a lidar com letra e melodia e tal? Cara, essa canção, Leve Comigo, acho que foi a mais demorada, porque como eu disse, ela entrou no disco assim, a gente já gostava muito da música, mas ela demorou por ter que trocar assim, aos 35 do segundo tempo, o arranjo completamente. Então o que a gente aproveitou ali, basicamente igual, foi o refrão, mas mesmo assim ela era toda eletrônica, então a gente fazia todo um arranjo com banda e tal, não que demorasse muito tempo, isso eu acho que botando a mão na massa demorou 1 semana, 2 semanas no máximo, entre composição e gravação. Mas essa música, desde que a gente compôs até a gente lançar ela no disco, foram coisas de 4 meses, foi uma música demoradinha, né? A gente lançou, a gente fez a pré, mostramos pros empresários na época, a gente tava naquela fase de escolha de repertório, e aí, essa música é legal, essa música tem um refrão muito bom, mas ainda não é assim e tal, não sei o quê. E tem uma história muito interessante também, Vika, que a gente fez todas as músicas do primeiro disco, a gente fez as prés, obviamente, né, voz e violão. E o Tominhas, o baterista, você lembra do Thomas? Sim, claro, muito bem. Ele é um cara, né... Tem lá as suas qualidades e também ele é muito espertinho em algumas coisas. Então ele tava a fim de pegar uma menina e ele mandou todas as pressas pra menina e falou, isso é um segredo. Ouve aí, essas músicas vão pro disco do Restart e tal. E uma vez a gente tava, acho que no interior, com o disco lançado já, andando e tal, fomos tomar uma cerveja na noite e tal, não sei o que. E aí a gente tá no carro de uma amiga, toca essa versão de Leve Comigo da pré. Que era a versão que a gente não gostava. A gente olhou os 4 assim no carro pra ele e falou... aconteceu? Que é isso, cara? Ele... Eu não sei, eu não fiz nada, eu não tô sabendo. Eu falei, mas você que mandou, você mandou a música pra quem? Ah, mano, eu queria pegar a mina, ela era mó bonita e tal. Então mandou a pré. Foi uma história engraçada, mandou a pré. E uma rádio do interior ainda acabou tocando, versão exclusiva do Restart pra vocês e tal. Putz, mas foi isso, cara. Acho que foi uns 4 meses, 5 meses da composição até o lançamento. E é uma música assim, eu acho que valeu até a pena a gente quebrar a cabeça, porque é uma música, além da gente ter o maior carinho, foi o maior sucesso e... eu gosto muito da gravação, assim. Vejo muitas coisas que poderiam ser diferentes. Obviamente, eu tinha 17 anos. Hoje em dia, 11 anos depois, eu vejo muitas coisas ali que, enfim, poderiam ser amadurecidas em arranjo, mas, cara, eu sinto um orgulho ouvir aquela gravação, eu com 17 anos, falar, com 17 anos eu já pensava desse jeito, já fazia esse tipo de som, é bem bacana, bem gratificante. Até porque poucos artistas com 17 anos atingem esse nível de sucesso. Bem poucos. Exatamente. Acho que a gente também, a gente deu, assim... Óbvio que além de um trabalho muito árduo, né? A gente que trabalha no meio artístico, a gente sabe o quão difícil é. Principalmente agora também que eu tô numa fase de recomeço, você comentou e tal, voltando a trabalhar como solista depois de 5 anos, agora tô lançando um novo som
chama Tô Vivão. Inclusive, quem quiser aí, quem puder ouvir nas plataformas digitais, me dá essa força aí, o som tá muito legal. E, cara, é muito difícil, assim, trabalhar com música no Brasil, um estilo que, como você comentou, não é o estilo predileto dos brasileiros em si, mas é muito legal, cara. Enquanto os nossos amigos estavam estudando pra